Existe uma ideia de que Obito era fisicamente superior ao Kakashi e que Kakashi só teria acertado ele gravemente, pois Obito queria isso. Bom, uma dessas coisas é de fato uma verdade. Obito queria ser acertado, mas o restante não é bem assim. Então hoje resolvi analisar como foi Kakashi vs Obito no mangá e desmentir alguns mitos. Algumas pessoas tentam descredibilizar certas lutas de taijutsu do anime pelo fato do anime estender elas, pois são mais curtas no mangá. Isso acontece muito com aquele momento do Itachi contra o Naruto, onde a luta deles ficou um pouco maior no anime, em comparação ao mangá. Só que a realidade é que apesar do Kishimoto ter trabalhado bem a questão do taijutsu e as técnicas que envolvem o estilo de luta taijutsu, quase não temos taijutsu em Naruto. É absurdamente raro um taijutsu que tenha mais que 10 golpes. Estou dizendo isso pois Kakashi vs Obito é a luta preferida de muita gente, e isso justamente por causa do taijutsu. Porém, essa batalha é extremamente curta no mangá, tendo apenas 7 golpes e colisões de golpes. Isso sem contar o ninjutsu, sendo inclusive os exatos 7 golpes que tivemos em Naruto vs Itachi no mangá. Isso, pois como eu falei, quase não tem taijutsu no mangá de Naruto. É extremamente raro, o anime tenta estendê-los. Porém, a animação da Pierrot errou muito com Naruto. Muita cena inventada contradiz o mangá, o que acaba sendo desconsiderado em uma análise. Agora, como saber o que considerar? Mesmo que o anime tenha estendido Naruto vs Itachi e Kakashi vs Obito, temos a cena de taijutsu no mangá, então a animação estaria apenas estendendo algo canônico. Agora, Naruto vs Pain, por exemplo, é diferente, pois quando Naruto se transforma com o chakra da raposa, no mangá, o Naruto já vai no mesmo instante para 6 caudas, vai para cima do Pain, que tenta usar o Shiratensei, mas Naruto o supera mandando o Pain para longe. Ou seja, toda aquela cena de taijutsu que aconteceu no anime, inclusive com a cena icônica e cômica do Pain socando o chão, não existe no mangá. Tudo foi invenção do estúdio de animação. Isso acaba indo contra o mangá, pois no mangá, a diferença de poder entre Pain e o Naruto 6 caudas é nítida, é muito grande. Pain não teve nenhuma chance e rapidamente começou a fugir para usar o Shibaku Tensei, algo que no anime gera a impressão de que ele bateu de frente, o que não é uma verdade, entende? Então use isso de critério. Se o anime estende algo que de fato existe no mangá, consideramos aceitável, pois não contradiz o mangá, não contradiz o que o autor quis estabelecer. Agora, se o anime inventa algo que não tem no mangá e que principalmente contradiz a obra, o desconsideramos ao fazer uma análise de nível de poder ou versus. Só que nesse caso em específico ainda existe um porém. Kakashi vs Obito no taijutsu existe no mangá. O anime apenas estendeu. Só que a forma como ela está no mangá é totalmente diferente de como está no anime. A forma como ela está no anime contradiz o que o autor quis estabelecer no mangá. O estúdio de animação achou que seria mais legal equilibrar as coisas, igualando os dois. Algo semelhante com o que aconteceu com Naruto 6 caudas vs Pain, onde no mangá o Naruto 6 caudas é fisicamente muito superior ao Pain. Tivemos toda uma troca de golpes entre o Kakashi e Obito, dando a entender que eles estavam praticamente fisicamente nivelados, o que não é uma verdade. Como eu disse, tirando a parte do ninjutsu, a luta teve apenas 7 golpes no mangá, e vou narrar todos em ordem para vocês. Após quebrar o genjutsu do Obito, um foi para cima do outro, colidindo seus golpes. Seria o primeiro ataque. Então, o Kakashi pressionou o Obito, afastando ele com mais 3 golpes. São 4 até agora. Obito tenta acertar o Kakashi com uma bola de fogo, mas o Hatake desvia facilmente e vai para cima, colidindo seus golpes. O 5º golpe. Mas Kakashi se vira mais rápido e acerta um chute no Obito, mandando para longe, que seria o golpe 6. Então, finaliza com o último golpe. 7 golpes ao todo. Como podem ver, não teve
teve o Kakashi usando o Doton, o Kakashi sequer usou ninjutsu, só o Obito. Não teve o Obito chutando o Kakashi e mandando ele para longe, não teve o Obito acertando o soco no Kakashi e mandando ele para longe, não teve o Obito fazendo jutsu com a mão do Kakashi, não teve o Kakashi sendo enganado por uma kunai na fumaça e depois levando o chute do Obito, simplesmente não teve o Obito sequer acertando o Kakashi. Assim como em Naruto 6 Caudas vs Pain, o mangá deixa explícito que tanto Naruto 6 Caudas em relação à sua luta contra Pain, quanto o Kakashi contra o Obito eram fisicamente superiores aos seus adversários. Obito não consegue sequer acertar o Kakashi no mangá, somente o Kakashi que consegue golpeá-lo. Obito só acerta o Kakashi no final, onde o Kakashi se propõe a isso a fim de acertar o ataque de Raiton. Kakashi foi superior na luta, e como podem perceber, o autor intercalou com flashback de um combate deles do passado, quando crianças, mostrando que assim como no passado, nada mudou. Kakashi continuava fisicamente superior e continuava ganhando do Obito, no corpo a corpo. Agora, Obito queria ser acertado por Kakashi para remover o selo do Madara? Queria, mas ele poderia ter entregado isso de forma mais fácil, não indo para cima com tudo, usando o Katon contra o Kakashi e tentando atravessar uma estaca no Kakashi. Por mais que Obito tinha essa vontade, ele não simplesmente deixou o Kakashi fazer isso, ele foi de fato para cima, mas perdeu, assim como perdeu no passado. Além disso, Kakashi estava fraco, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ele estava emocionalmente abalado com tudo aquilo e hesitando contra o Obito. Tanto Kakashi quanto o Obito estavam batalhando na guerra já tinha um bom tempo, mas a realidade é que Kakashi tem menos chakra e se esforçou bem mais, ficando exausto várias vezes. Tem muita gente que diz que o Kakashi estava mais forte quando enfrentou o Obito por causa do chakra da Kyuubi, o que não é uma verdade. Antes de levar o Kakashi para a dimensão do Kamui, a primeira coisa que o Obito fez foi tocar o ombro do Kakashi e então usar o Rinnegan para absorver o chakra da Kyuubi. Agora, faz sentido o Kakashi ser fisicamente tão superior ao Obito, já que ele não só ganhou, mas mesmo fisicamente fraco e mentalmente abalado, se demonstrou superior ao Obito, que não estava esgotado pois absorveu o chakra da Kyuubi? Bom, isso é trabalhado desde muito antes. Primeira coisa que devemos entender, naquele momento o Obito era mais poderoso que o Kakashi. Ser mais poderoso que alguém não significa ser superior em todos os aspectos. Por exemplo, Hashirama pode ser considerado mais poderoso que Shisui, que Shikamaru e que Minato, Hokage, mas ele não vai ser melhor que o Shisui em Genjutsu, ele não vai ser mais inteligente que o Shikamaru e não vai ser mais veloz que o Minato. Obito era mais poderoso que Kakashi devido às técnicas e à qualidade e quantidade do chakra. Ter um chakra com uma boa qualidade, que é o caso dos Uchihas, acaba sendo um facilitador para se tornar poderoso. Além disso, Obito adquiriu as células do Hashirama. Porém, se o ninja é fisicamente fraco, abaixo do padrão, e ganha células do Hashirama, ele vai ficar no máximo na média. Assim como não adianta ter um chakra com uma boa qualidade e não desenvolver as habilidades físicas. Por exemplo, não é só porque o Madara do Vale do Fim tem um chakra com uma qualidade absurda que ele será automaticamente fisicamente mais forte que a Sakura ou a Tsunade, pois ele não é. Sakura superou a Tsunade, que impressionou o Madara ao quebrar o Susanoo. O mais interessante é que o próprio Hashirama diz que ela seria mais forte que a Tsunade, e o que interessa disso é que o Hashirama usa a Tsunade como um exemplo de força, e não ele mesmo, mostrando que tanto a Tsunade quanto a Sakura eram fisicamente mais fortes que Hashirama e Madara. É aquele negócio que eu falei, Hashirama e Madara são mais poderosos que elas, mas ser mais poderoso não significa ser superior em todos os aspectos. Assim como o Hashirama é composto por 100% das células do Hashirama, e ele não vai ser fisicamente mais forte que Sakura e Tsunade por causa disso. Danzou e Yamato tinham as células do Hashirama e não eram
destaque de velocidade e força física. Resumidamente, não adianta ter um chakra com uma qualidade incrível e células do Hashirama se não desenvolver o corpo. Desde que Obito era criança, é mostrado que ele era abaixo do padrão Uchiha. Não só do padrão Uchiha, mas abaixo até mesmo de quem não era o Uchiha, apanhando 2 vezes para o Gai sem nem abrir o portão. Tudo bem que o Sasuke também apanhou para o Lee, mas o Lee criança era superior ao Gai criança. Apesar daquelas ideias de esforço versus talento, Lee também é considerado um prodígio. Gai pegou o que ele aprendeu com seu pai e foi desenvolvendo com o passar dos anos. Ele treinou sozinho. Já Rock Lee teve o Gai como mentor e que já sabia de tudo, dando um treinamento muito mais eficiente para o Lee do que o Gai teve antes. O potencial do Rock Lee era surreal, mas infelizmente ele foi deixado de lado. Ou seja, é destacado que o Obito era fisicamente fraco desde que era criança. E por mais que o Kamui seja poderoso, o Kamui o tornou preguiçoso. Obito passou a evitar os ataques com a intangibilidade, não desenvolvendo seu físico. Ele fica impressionado com a velocidade do Sasuke quando o Sasuke vai enfrentar o Deidara. Vi algumas pessoas dizendo que o Obito estava encenando, que ele estava só brincando, que não é uma verdade. O autor fazia questão de destacar que o Sasuke era veloz desde o início do Shippuden. Esse era só mais um desses momentos. Além disso, temos toda a construção da fraqueza física do Obito. E Obito, quando Tobi, era brincalhão, mas ele nunca brincava sobre o nível de poder de um ninja. Isso não fazia parte do personagem. Obito apenas destaca a velocidade do Sasuke, pois Sasuke com 16 anos era de fato mais veloz que ele, se provou naquele momento. O autor usava direto os personagens para destacar a velocidade do Sasuke. E antes que falem, Obito não acompanhou Naruto no modo Kurama, nem mesmo Gai e nem mesmo Bi. Eu já desmitifiquei isso no vídeo que eu analisei o real nível do Obito. Hype aí, deixa o like se você gostou desse vídeo, vire membro, pois ajuda muito. O Pix para apoiar o canal está fixado no primeiro comentário. Muita gente não consegue virar membro, se quiser pode ajudar com Pix. Se inscreve no canal e tchau! Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios.